Uma ótima tarde a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, dia 24 de setembro de 2020, uma linda quinta-feira, abençoada, ensolarada e chuvosa ao mesmo tempo, não é? É o Senhor ouvindo as orações do seu povo e nos enviando essa chuva tão maravilhosa, essa chuva que tem trago um refresco, né? Tem alegrado as flores. Eu digo sempre assim, né? A natureza agradece e ela sempre agradece, nos mostrando suas flores, suas folhas tão verdinhas, não é? Quando você chega e olha suas plantas, não é? Não fica alegre? Isso é o nosso Deus, Ele é dono de tudo. Graças a Deus por isso. Hoje, amados, vamos estar lendo 2 Reis 7 e 8 nessa primeira leitura. Depois vamos ler o capítulo 9 na segunda leitura e depois o capítulo 10, porque daí eles são um pouco mais extensos. O capítulo 7 vai dizer: Eliseu prediz a abundância de víveres. Então, disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E, levantando-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os Círios
nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados, ou seja, como se diz por aí, esfomeados, né? Mas só que aqui ele está dizendo esfaimados, muita fome. Pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então, um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia 1 medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo e 1 medida de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Capítulo 8 de 2 Reis, nessa primeira leitura, vai dizer: a sunamita volta para a sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Azael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente. E lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus está chegando aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo:
hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados. E veio e se pôs diante dele, e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e diz-lhe: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele, até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: que te disse Eliseu? E disse ele: disse-me que certamente sararás, ou seja, mentiu, não é? E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão. E, no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias, se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. E ele se levantou de noite e feriu os edomitas, que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros. E o povo foi para suas tendas. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, também se revoltou Líbina no mesmo tempo. O mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atália, filha de Omri, rei de Israel. Na verdade, ela era neta de Omri, era filha de Acabe. Mas como eles têm esse costume de dizer, né, filha de Omri, porque era da descendência de Omri. Então, essa Atália aqui era filha de Acabe com Jezabel. Imagina no que poderia resultar, não é? E andou no caminho da casa de Acabe e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então
voltou o rei Jorão para se curar em Jizreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porquanto estava doente. Então aqui terminamos o capítulo 8, daqui a pouco vamos estar postando o capítulo 9, só ele, porque eu estive olhando ontem, tem mais de 30, né, me parece. 37 versículos bem extensos. Então a gente vai postar ele só. E depois o capítulo 10, ele tem 36 e também bem extenso, não é? Então aí a gente vai fazer essa divisão aqui agora, na próxima leitura o 10 e depois, o 9 e depois o 10. Então até lá, que o Senhor continue te abençoando e medite nessa palavra. E não se esqueça, para você que não é inscrito, vai lá, se inscreva, não é? Ativa o sininho das notificações para todas as vezes, e todos os dias o YouTube vai estar te notificando. E também compartilhe esse vídeo, para que a palavra do Senhor se estenda a muitas mais vidas, pessoas carentes de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até lá, em nome do Senhor.